Olá a todos. A videoaula de hoje destina-se a verificarmos algumas características do Packet Trace versão 6.2.0, disponibilizado para a nossa disciplina de redes de computadores e que vocês já devem ter instalados nas respectivas máquinas. Portanto, inicialmente vamos então aqui pelo nosso ícone, disparar o nosso Packet Tracer. Temos então a nossa tela de trabalho. Nessa tela nós temos dois ambientes que podemos identificar, ou melhor, quatro ambientes que nós podemos identificar de imediato. O ambiente lógico, onde nós vamos montar a nossa rede lógica, e depois o ambiente físico, que eu vou retornar após montarmos o nosso cenário. E aqui à nossa direita embaixo nós temos a nossa simulação em tempo real e também nós temos um ambiente de simulação passo a passo. Muito bem. Na parte superior nós temos então o nosso menu, bem semelhante a todos os programas que conhecemos. Aqui pelo nosso Help About, podemos ver então a nossa versão 6.2.0.0052, estamos usando. À direita nós temos algumas funcionalidades. Essa funcionalidade é para a gente selecionar uma determinada área e fazer uma movimentação, uma mudança de posição. Aqui é o nosso Place Note, é uma ferramenta que serve para que nós possamos documentar o nosso cenário. Aqui a ferramenta para a gente apagar algum dispositivo, algum texto. E aqui essa ferramenta é para que a gente faça uma inspeção específica de um determinado dispositivo. Aqui é só para que a gente possa selecionar uma determinada área. Aqui para criarmos uma PDU simples, ou seja, um Packet Data Unit, PING. E aqui uma mensagem complexa, aquela mensagem que leva com o protocolo HTTP ou SMTP, que nós vamos ver posteriormente. Na parte de baixo, nós temos aqui os nossos dispositivos. Então, nós temos os nossos roteadores, com os nossos diversos modelos, os nossos switches, aqui os hubs. Não vamos usar esse hub. E aqui alguns dispositivos wireless. Nós temos então um ponto de acesso aqui, padrão. Um ponto de acesso padrão 5 GHz, padrão A. E aqui o nosso padrão N, 2.4 GHz. Aqui nós temos então o roteador WRP300N, conhecido comercialmente. Aqui podemos simular uma torre de celular e aqui um servidor central. Nessa parte aqui, nós temos então os nossos dispositivos terminais de dados, os nossos computadores, um notebook, um servidor genérico, uma impressora, telefone, voz sobre IP, um telefone analógico, TV, um tablet, aqui um smartphone e aqui um dispositivo wireless. Como vocês podem ver, existe uma gama muito grande de dispositivos que nós podemos trabalhar aqui no Packet Tracer. E aqui nós temos então um servidor SAS, que é um servidor de segurança típico da Cisco. Aqui nós temos as diversas nuvens que podemos simular a nossa internet. Aqui uma nuvem, uma Cloud PT, que simula o Frame Relay. Aqui uma vazia, que a gente pode configurar de uma maneira personalizada, e aqui o Mode DSL. Muito bem. Nesta parte onde tem essa funcionalidade, que é representada por um raio, ela nos dá os cabos que nós podemos interligar os nossos dispositivos.
Este cabo aqui é o cabo console, que é utilizado somente para que a gente possa fazer a configuração do nosso dispositivo. A gente liga o mesmo nosso notebook e depois configuramos nossos dispositivos. Aqui um cabo direto que liga equipamentos que trabalham em mesma camada, significa switch com switch, hub com hub, ou melhor, camadas diferentes. Switch com computador, switch com roteador. Aqui nós temos o nosso cabo crossover. Esse sim é o nosso cabo que liga switch com switch, roteador com roteador, computador com computador. Ok? Equipamentos que trabalham na mesma camada, switch com switch, por exemplo, o switch trabalha na camada física enlace. O roteador ele trabalha na camada física enlace e de rede. Portanto, são dois dispositivos que trabalham em camadas diferentes. Para tanto, são interligados sempre através desse nosso cabo direto. Esse vai ser o nosso padrão aqui. Aqui um cabo de fibra de vidro, aqui cabo de telefone, aquele nosso padrão Brasil, um par de cabos, 2 fios. O padrão americano usa 4 fios. Aqui um cabo coaxial, aquele de núcleo metálico, e aqui um cabo serial, que a gente vai utilizar muito esse cabo para interligarmos redes WANs, redes de longa distância, ligação entre roteadores. E aqui o cabo serial DTE, Data Terminal Equipment, ou seja, um cabo serial que serve para interligar equipamentos terminais de dados. E aqui um cabo octal. Esse cabo octal a gente não vai utilizar tanto. Bem, então de início, para que a gente possa verificar como funciona o nosso Packet Tracer, vamos criar aqui um cenário bastante simples, com 2 switches. Aqui nós podemos usar os vários modelos de switch, vamos escolher aqui aleatoriamente 2 switches. Portanto, vou fazer uma rede aqui com 2 segmentos. Esses switches eles podem ser editáveis em termos do nome, né? Então nós vamos aqui colocar que esse switch aqui é o switch Lab 1 e esse switch aqui vai ser o nosso switch Lab 2. Muito bem. Esses switches devem interligar equipamentos terminais de dados. Portanto, vou escolher aqui entre os terminais e equipamentos de dados, vou colocar aqui 2 computadores de cada lado do segmento. E vou nomear esses computadores aqui como o computador da Ana, esse aqui o computador do Paulo, e esse aqui o computador do José, e esse aqui o computador do Roberto. Isso aqui é só um exemplo. Muito bem. Então, o primeiro passo para que a gente possa montar uma rede é exatamente verificarmos quais e quantos dispositivos nós teremos na nossa rede. Então, nós temos aqui 6 dispositivos, 2 deles sendo equipamentos de comunicação de dados, switch, e 4 equipamentos terminais de dados. Equipamentos de comunicação de dados, eles não transformam pacotes, não criam pacotes, não alteram pacotes, simplesmente encaminham os pacotes ou roteiram os pacotes. Equipamentos terminais de dados são equipamentos que criam pacotes, transformam os pacotes. Então, um computador aqui é um equipamento terminal de dados porque dentro do aplicativo existente no mesmo, em termos de comunicação de dados, aqueles aplicativos que se situam na camada de aplicação, SMTP, por exemplo, para a gente enviar uma mensagem. Eu clico no ícone do e-mail, abro a tela, crio um pacote com a mensagem dentro do campo de dados e esse pacote é enviado então para o seu destinatário. Então ele cria um pacote. Agora, o switch ele não cria nada, ele simplesmente é só pacote e a função dele é encaminhar esse pacote para o destino correspondente. Roteadores podem ser, às vezes eles funcionam como equipamento de comunicação de dados, outras vezes como equipamento de terminais de dados. Se simplesmente eles rotearem pacotes através de um roteamento estático, então eles servem como
equipamento de comunicação de dados. Mas se por acaso nós configurarmos um roteamento dinâmico, então nesse caso ele cria pacotes de consulta, de resposta, de atualização de dados do protocolo que está rodando no roteador. Portanto, aí ele funciona também como equipamento terminal de dados. Uma vez então definidos quais e quantos os dispositivos, vamos interligá-los. Então é interessante sempre que a gente se lembre que equipamentos que trabalham em camadas diferentes são interligados através de cabo direto. Então notem que logo de início, ao interligar os equipamentos, os nossos LEDs aqui do lado do switch, eles ficam laranja. Esses LEDs eles têm três cores: vermelho, verde ou laranja. Se tiver verde, significa que a ligação física e lógica do dispositivo está correta. Se tiver laranja, é porque está acontecendo um procedimento particular do dispositivo. Nesse caso aqui do switch, é porque ele está colocando o protocolo de aprendizagem em ação. Quando esse protocolo de aprendizagem ele preenche a tabela do switch, que contém o número da porta e o MAC respectivo da porta associado ao MAC do dispositivo que está ligado à porta, então esse LED fica verde, como nós vimos aqui. Então, prosseguindo aqui, nós temos a ligação dos demais equipamentos. E é aconselhável sempre que vocês façam a ligação do equipamento de comunicação de dados com o equipamento terminal de dados a partir da primeira porta disponível, a partir da menor porta disponível para a maior, nesse sentido. Muito bem. Agora, então, vamos interligar os dois switches. Como os switches trabalham em mesma camada, então nós vamos utilizar um cabo cruzado. Nesse caso aqui, eu vou utilizar aqui a porta, de upload do switch, de tal maneira que nós conseguimos aqui não utilizar nenhuma porta disponível para interligar equipamentos terminais de dados, ou seja, computadores. Note que, à medida que eu fui interligando, apareceu aqui a identificação da porta. Isto porque, em Options, Preferências, essa opção aqui vai está ligada. Eventualmente, vocês poderão não perceber essa porta. O Packet Tracer poderá não fornecer a identificação da porta. E aí, é só ver aqui em Options, Preferências e deixar Always Show Port Label sempre clicado. E assim você vai ter uma noção de quem está ligado a quem. Muito bem. Bom, feito isso, o que nós precisamos fazer agora é identificar cada um desses equipamentos terminais de dados com o seu respectivo IP. Para tanto, nós vamos colocar aqui o IP da ANA. Então vamos pegar um domínio privativo 192.68.00. Aqui vai ser com a máscara 16, A16, domínio 192.68.00. O primeiro IP válido para eu nomear as máquinas, então, é 192.68.01. E ao nomear as máquinas, é interessante que você sempre adote um critério, ou no sentido horário, ao que nós vamos fazer, ou no sentido anti-horário, ou então no sentido norte, sul, leste, oeste. Isso é sempre bom porque depois que você tiver a rede montada, montar uma rede não é difícil. O difícil é manter a rede. Depois que você montar a rede, a manutenção vai ficar bastante facilitada, porque você vai ter um critério para seguir os nossos IPs. E assim sucessivamente. Então aqui no José 192.68.0.2/16. Aqui no Roberto vai ser 192.68.0.3/16. E aqui no Paulo 192.68.0.4/16. Então nós percebemos aqui então que todos os nossos dispositivos estão identificados.
O que nós precisamos agora é configurar cada um desses parâmetros nas nossas máquinas. Por enquanto, o que nós estamos fazendo aqui é só documentando o nosso cenário. Sempre é importante a gente documentar o nosso cenário. Quanto mais documentado, melhor. Para tanto, identificar então o IP, clicamos no equipamento e em desktop. E vamos aqui na opção configuração do IP. Abrimos a opção configuração do IP, podemos configurá-lo dinamicamente através do DHCP ou então estaticamente, o que nós vamos fazer agora. E para tanto, vamos colocar o nosso primeiro IP, que é o 192.168.0.4. Muito bem. Ao clicarmos na submáscara, a máquina já identificou imediatamente que esse IP 192, prefixo 192, é uma rede classe C. Portanto, na classe C, ela tem os três primeiros octetos para identificar a rede. Mas como aqui nós forçamos /16, então vamos colocar aqui, substituindo por um 0. E esses são os dois parâmetros obrigatórios que a gente tem que configurar na nossa máquina. Se nós tivéssemos aqui um roteador, o terceiro parâmetro obrigatório seria o Gateway Default, o Gateway da minha máquina. Todos devem ter na máquina de vocês em casa o Gateway, que normalmente é fornecido pela operadora internet. Vocês devem ter então o IP, máscara e o Gateway. Muito bem. Se nós tivéssemos aqui um DNS, também então o IP DNS seria colocado. Para tanto, preenchemos os nossos requisitos aqui, fechamos essa janela e esse procedimento vamos repetir para todos os nossos demais equipamentos. Esse aqui é o 0.1 e aí só precisamos acertar a nossa máscara. Não se esqueça então que ao você colocar o IP, a máquina identifica de imediato qual é a classe e coloca automaticamente a sua máscara. Se ela for diferente, é só você retificá-la manualmente. Então aqui 192.68.0.2 e aqui novamente eu vou retificar a minha máquina com 0.0. E assim sucessivamente nós vamos colocando aqui todas os nossos IPs. 192.68.0.3 e aqui /16. Ok. Feito isso, identificar então as nossas máquinas, você poderá verificar algumas informações levando o cursor sobre a máquina, para você dar uma conferida rápida. Só que essa informação aqui ela é temporária, daqui a pouco essa informação deverá desaparecer. Se você quiser informações de uma maneira permanente, é melhor você utilizar o inspetor e aí verificar o status da porta, que ele vai te dar esta tabelinha correspondente, e aí você vai poder fazer com que todos os computadores tenham a sua tabela do estado da porta para que você possa fazer uma conferência, né? Importante você conferir todos os dados de tal maneira que todos os parâmetros estejam corretos e o teu cenário fique correto, funcional. Então, esse do Paulo, aqui nós temos o IP correspondente à máscara, a Ana com seu respectivo IP, o José idem e assim sucessivamente. Então, essa funcionalidade de inspeção serve para que você possa examinar os parâmetros da máquina e fazer uma pequena conferência. Para sair, é só dar um ESC. Pronto, nós temos o nosso ponteiro
padrão. Bom, e agora? Agora que nós já identificamos a nossa máquina, podemos então testar a conectividade entre elas. Para tanto, nós vamos escolher o PING, Packet Internet Group, e vamos clicar na máquina Roberto para a máquina José. Se tudo der certo, você deverá observar aqui uma mensagem de sucesso. Né? A outra maneira de você fazer isso é você entrar na máquina, Paulo, por exemplo, e vamos aqui no comando prompt. No comando prompt, aquela tela preta do DOS, né? Então vamos dar um ping, e vamos dar o nome da máquina, 192.68.0.2, ou seja, vamos pingar a máquina de José. Bem, nós sabemos que toda operação feita pelos dispositivos ela é repetida 4 vezes, então aqui nós temos os 4 pacotes enviados para a máquina do José, com o tempo de 2 milissegundos, pacote, no primeiro, 1 milissegundo no segundo, 0 aqui, o TTL, Time to Live do pacote, 128 milissegundos. Se ele não responder em 128 milissegundos, a máquina, após repetir essas 4 tentativas, vai dar aquela mensagem de erro. Portanto, podemos ver aqui a estatística para o 192.68.0.2. 4 pacotes enviados, 4 recebidos, perdido 0, ou seja, temos então 100% de sucesso. Então nós podemos utilizar essa funcionalidade aqui do comando prompt para a máquina, assim como se eu quiser pingar agora a máquina do Roberto, 192.68.0.3, ele vai me replicar a mensagem e vai me fornecer a nossa estatística. Muito bem. Então, isso quer dizer que o nosso cenário está correto. Como esse aqui é o Lab 2, vamos fazer uma identificação, né, desse segmento aqui. Eu vou selecionar então esse Part Dialog, selecionar a cor que eu vou querer para identificar esse segmento. Pode ser preenchido ou não, e aí eu vou fazer o seguinte, escolher qual dessas alternativas eu queria. Um quadrado é o suficiente. Ok? E o meu Lab 1 vai ter a cor azul, também um quadrado. Portanto, aqui eu tenho os dois segmentos, segmento Lab 1 e segmento Lab 2. Para sair aqui desse ambiente, eu dou um ESC, fecho a minha janelinha, e aqui eu vou fazer uma documentação dizendo que esse é o laboratório 1. Esse laboratório 1 aqui é do pessoal do suporte, e esse laboratório aqui, esse laboratório, ou melhor, esse laboratório 1 é o do desenvolvimento, e esse laboratório aqui é o laboratório 2. Clica em cima dele que você edita. É o laboratório 2, o laboratório 2 é o do suporte. Para sair da área de documentação, área de comentários, é só dar um ESC, pronto, você sai. Para você editar, é só você clicar em cima, ESC, sai. Para você apagar, pegue o botão de deletar, você pode confirmar ou não confirma, o cursor muda e você apaga o específico que você quiser. Muito bem. Então está aqui, posso pegar isto aqui, clicar e colocar em qualquer local que eu desejar. Portanto, então, nós temos nosso ambiente totalmente funcional. Muito bem.
Vamos aproveitar esse ambiente aqui para que nós possamos ver o ambiente de simulação. Então, no ambiente de simulação, nós temos aqui o painel de simulação e nós temos aqui todos os protocolos que estão implementados no PacketDC e que veremos algum deles. Veremos o EIGRP, que é um protocolo de roteamento dinâmico. Vamos ver aqui o HTTP, que é o browser. Vamos ver aqui o OSPF, que é Open Source Path First. Vamos ver aqui o TCP. Vamos ver aqui o RIP. Cadê o RIP? Aqui o RIP. Ou seja, todos os protocolos que nós temos ali na camada de aplicação e nas demais camadas do modelo OSI, nós temos aqui implementados no PacketDC. Esse cursor aqui só serve para regular a velocidade da minha simulação. Vamos colocar aqui uma velocidade maior. Mas nesse caso, eu posso fechar essa janela. E aí, eu posso clicar aqui na minha funcionalidade que cria o pacote ping e vou aqui então escolher a origem e vou escolher aqui o destinatário. Muito bem. Feito isso, aqui eu tenho um pacote ICMP e aqui eu tenho o pacote ARP. Por que dois pacotes? Porque esse ICMP aqui é o Internet Control Message Protocol, é o protocolo que vai me fornecer se a mensagem chegou ao seu destino com sucesso ou não. E esse ARP aqui é o Address Resolution Protocol, é o pacotinho que me dará a esta máquina o número MAC do meu destinatário. Por quê? Porque se eu abrir aqui o meu pacote Package Data Unit, eu vejo aqui nos detalhes da PDU, tá? O cabeçalho IP. O cabeçalho IP ele precisa aqui do IP de origem e o IP de destino. Tá? Só que isso aqui é reconhecido pela camada de rede. A camada de enlace, a camada física, não entende IP. Pode até ler, mas não entende IP. Entende o quê? Entende o número MAC. Então, eu tenho que associar a minha mensagem à identificação da camada 2 e associada a essa identificação da camada 2 ao nosso IP aqui, que está presente aqui na camada 3. Por isso, então, eu tenho esse ARP aqui. Para que a gente possa fazer a simulação, vamos sempre clicar o botão Capture Adiante, Capture Forward, para que a gente possa fazer passo a passo. Então, o pacote saiu da minha máquina, chegou ao primeiro switch, aí nesse caso eu posso abrir o meu pacote e verificar os detalhes do modelo OSI e aqui os detalhes dos meus protocolos. Vejo que aqui eu tenho o cabeçalho do protocolo Ethernet, que a nossa tecnologia que estamos usando é Ethernet, e o cabeçalho do ARP. O cabeçalho Ethernet só tem aqui MAC de origem e MAC de destino. MAC de destino, source MAC, MAC de origem. Não tem o nosso IP. Então, por isso que esse ARP ele é importante, porque ele associa o IP de origem, source IP, com o respectivo MAC, o MAC de destino e o seu respectivo MAC. Portanto, então, esse pacote poderá ser recebido pelo nosso switch e poderá ser encaminhado ao passo seguinte. Muito bem. Vejam que na primeira comunicação, esse switch aqui ele enviou o pacote para todos que estavam interligados a ele. Por quê? Porque esse switch aqui ele ainda não tem na sua tabela o MAC correspondente às portas associadas aos MACs dos dispositivos que estão interligados a essa porta. Então, se a gente vir aqui com o nosso inspetor, podemos ver aqui, olha, o status da nossa porta é cada número
de porta tem o seu número MAC. Para que o switch aprenda quem está ligado a ele, ele precisa mandar um pacote para o dispositivo ligado à porta 01. Esse dispositivo responderá com o número MAC. E o switch associará o número MAC do dispositivo que está ligado à porta 1. E com isso ele tem a sua tabela montada. Muito bem. Prosseguindo então, é claro que esse pacote aqui ele será desprezado, né, por essa máquina aqui. Não, o seu destinatário é diferente. Muito bem. O pacote chegou ao seu destino, porém a simulação não acabou aí. Por quê? Porque o ping é um pacote de dados. E o pacote de dados, normalmente, ele é enviado pelo TCP. O TCP é um protocolo de transporte que requer uma confirmação de que se o pacote chegou ao seu destino com sucesso ou não. Portanto, agora nós vamos continuar com a nossa simulação, de tal maneira que o destinatário irá responder ao emissor, tá certo? Dizendo que, olha, o pacote que você me enviou, ele foi recebido integralmente. E íntegro. Completamente íntegro. E com isso, como é que nós sabemos disso? Esse pacote aqui de resposta ele vem com um vizinho verde, né, sinalizando que a comunicação foi com sucesso. Se nós apagarmos esse pacote e pegarmos um outro, e nós simularmos, vejamos que esse pacote que saiu de Ana e foi destinado ao José, ele retornou com sucesso. Muito bem. Se a gente repetir essa operação, novamente aqui, Roberto para Ana, vejam que agora o switch já não envia mais o pacote para o José. Por quê? Porque ele já fez a associação do número da porta com o MAC dessa porta associado ao MAC da porta GIG01 do próximo switch associado à porta GIG01 do switch BLAB2. Por isso ele não manda para todos os elementos que estão interligados a ele. Portanto, se nós continuarmos aqui com a nossa simulação, nós veremos então que o pacote chegou ao seu destino com sucesso. Então, lembro então que o TCP é um protocolo de comunicação de dados que requer confirmação da mensagem enviada, que foi recebida com sucesso ou com insucesso. Muito bem. Isso aqui é o nosso ambiente lógico. Para que nós possamos dar uma verificada no ambiente físico, vamos clicar aqui no ambiente físico, vamos clicar aqui então no item navegação e aqui no Corporate Office. E aí nós podemos ver então o seguinte, nós temos então aqui os 4 computadores interligados ao nosso switches. Tá? Podemos voltar aqui, se você quiser fazer a navegação, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos vir aqui em navegação e verificamos aqui o nosso rack. Né? Então, podemos ver aqui o nosso rack com o switch LAV1, switch LAV2, e podemos ver aqui o computador da Ana, o computador do Paulo, o computador do José, o computador do Roberto, interligados aos nossos respectivos switches. Muito bem. Esse ambiente de localização física, a gente não vai utilizá-lo. Vamos utilizar somente esse ambiente lógico. Aqui foi só para mostrar para vocês que o ambiente físico ele ficará disponibilizado para vocês somente quando o cenário estiver montado no ambiente lógico. Então,
por hoje é só. Esta videoaula, então, teve a finalidade de mostrar essas pequenas funcionalidades para que vocês possam dar início ao treinamento na ferramenta que nós vamos utilizar com frequência durante o curso. Qualquer dúvida, perguntem, estou à disposição, espero que tenham gostado. Até mais.